Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos, que Ele possa tocar na sua vida e remover da sua vida o medo, a aflição, a angústia, o sofrimento, a preocupação. Na verdade, preocupação e medo, são a mesma coisa. A preocupação é o sinônimo do medo, Medo de não dar certo alguma coisa, medo de perder algo, medo de não conseguir alcançar os seus objetivos, medo de não conseguir a cura, medo do diagnóstico que o médico possa dar. Ou talvez você já tenha até recebido um diagnóstico e está morrendo de medo. Hoje nós vamos falar sobre o medo, sobre um homem que viveu os piores momentos, situações que poucos viveram até hoje, que enfrentou o medo ou os medos, Não que ele não tenha tido, Teve um momento da vida dele em que também ele teve que fugir pelas montanhas, se esconder, mas superou, venceu. Na comunhão, no amor a Deus, na fé, na dependência a Deus, ele conseguiu vencer. Eu quero falar para você ligar para cá, nós estamos em viagem missionária, para a África, e pedir que você ore pela nossa viagem, pelo nosso trabalho, pelo ministério, e também para que Deus possa nos honrar lá fora e abençoar aquele povo, o povo da África. Nós estaremos em Angola no dia 10 e no dia 18 em Moçambique, Angola ou Luanda, dia 10, Moçambique, Maputo, dia 18, e África do Sul, dia 20, Johannesburgo, dia 20, E em breve retornaremos já para estar com vocês aqui. E eu quero falar desse grande propósito que Deus colocou no nosso coração, de a partir deste mês de junho, todas as famílias, ou todos os cristãos, todas as pessoas que confiam em Deus e que honram a Deus, fazerem uma oferta relativa a um parente, por um ente querido. Em Levíticos capítulo 27, Deus ensina como devemos fazer. Até a idade, ele estipula a idade, Só que naquela época a moeda era em ciclo, Ciclo de ouro, de prata, de bronze. E hoje, segundo a inspiração que Deus nos deu, foi determinado que cada um oferecesse uma ofertinha simbólica relativa à idade do pai, da mãe, do filho, do irmão, do marido, da esposa. Todo mês oferecer em uma conta separada para que tenhamos recursos para a televisão. Embora você já tenha compromisso com o carnezinho, e quem não tem está assumindo o compromisso. Essa oferta é simbólica, portanto, ela não vai interferir em absolutamente nada que você já faz para Deus, que é devolver o seu dízimo, que é apresentar a sua oferta do carnezinho, da semeadura, dos R$100 todo mês, Oferece por um ente querido. E ali em Levítico você pode ver que a Bíblia diz que se você fizer um voto relativo a pessoas, quando você faz um voto em relação a pessoas, essas pessoas são do Senhor. Você gostaria que seu marido fosse do Senhor, que a sua esposa, os seus filhos, aquele que está nas drogas ou num presídio, ou aquele que está lá no hospital internado? Então, isso é bíblico. Faça isso. E todos os pastores, todas as igrejas, sede estadual, sede regional, pastores de igrejas, vão apresentar nesta mesma conta, independentemente dos compromissos que já tem, com as sedes estaduais, com o ministério, apresentar uma oferta de 5%, não é você que está dando, não é sua, é da sua igreja, para que ela prospere. Essa oferta não é do pastor, não é pessoal, não. Essa oferta é do ministério, é da igreja. 5% de tudo que entra na sua igreja você apresenta nesta conta, representando uma oferta do ministério, da igreja. Porque os levíticos, eles deram o dízimo dos dízimos, diz a palavra de Deus. Então, dos dízimos e oferta que entram ali, você apresenta essa oferta também nesta conta específica a partir deste mês de junho, relativo ao que entrou no mês de maio, tá bom? Vamos em frente então, deixa eu ler uma palavra, ligando a nossa central agora,
pede o carnezinho da semeadura e se oriente, né, em relação a esse propósito e dá o nome daquela pessoa que será apresentado na oferta. Você dá o nome dela já. Seja filho, seja irmão, seja pai, seja mãe. Dá o nome, tá bom? Liga no 0 operadora 11 3577 3800. 0 operadora 11 3488 3050. No livro dos Salmos, né? Do Salmo 27, né? No livro dos Salmos, capítulo 27, a palavra diz assim: anelo pela presença de Deus. Ou seja, o anseio, o desejo, né, ardente no coração pela presença de Deus. Por quê? Porque o salmista, né, o Davi, ele tinha muitos inimigos, muitos adversários, muitos obstáculos, muitos problemas. Você tem muito inimigo, tem muito obstáculo? Não estou falando de gente, não. Inimigo, gente, não. É claro que tem gente que não gosta de nós. Não gosta de mim, não gosta de você. Mas esses não podem ser tratados como inimigos, não. Porque inimigos são os demônios, são as doenças, são os problemas econômicos, familiares, enfim, todo tipo de problema, tá? Ah, mas esses não são problemas? São, mas são pessoas que devem ser salvas, devem ser alcançadas e não exterminadas, né? Porque nós citamos esse exemplo falando do Salomão no último domingo, ou na vigília, não sei. Acho que na última vigília. Então, presta atenção no que Deus fala através do salmista Davi. Certamente você tem adversários, você tem problemas, você tem obstáculos, né? Como eu os tenho também. Mas como é que Davi agiu? Qual foi a reação dele? Ele diz assim, ó, diante de tudo que ele estava enfrentando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Interrogação. Imagina se todo problema impossível, aparentemente grave, com um grau de dificuldade elevado que surgisse, você sentisse medo. Não é verdade? Ou se nós sentíssemos medo. Se nos apavorássemos cada vez que surgisse um problema na nossa vida. Todo dia nós estaríamos com medo. E aí não conseguiríamos viver. Ninguém consegue viver com medo. Ninguém consegue viver com medo. O medo, ele aniquila a fé, a esperança. O medo, ele destrói a qualidade de vida, ele acaba com a qualidade de vida. O medo, ele produz tormento. 1 João, capítulo 4, diz que o medo, acho que versículo 18, se não me engano, o medo produz tormento. Veja qual é o versículo, por favor. 1 João, capítulo 4, Epístola de João, capítulo 4. O medo produz tormento. Quem consegue viver atormentado? Você consegue viver atormentado? Não, ninguém consegue. Se o medo produz tormento, então nós temos que desenvolver um antídoto contra o medo. Ou seja, contra esse tormento, essa fadiga, esse massacre na mente, na alma, né, que os problemas produzem e provocam. E o Davi desenvolveu isso, depois de ter vivido amargurado, fugido, né? Depois de ter se escondido em cavernas, depois de ter passado várias vezes pelo vale da sombra da morte, pelo perigo, ele finalmente apresenta o antídoto, tá? Ele finalmente apresenta a defesa dele contra o medo. Aí ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quer dizer, não adianta eu ter grandes amizades, não adianta eu ter recurso econômico, não adianta eu ter autoridade política, né? Ou judiciário, ou qualquer outra autoridade, não adianta. Grandes amizades, porque eventualmente vão surgir situações que vão me causar medo, pavor. E aí vai embora o meu sossego, a minha qualidade de vida, a minha paz, né? E ele conviveu com isso. Isso aqui não foi em vão, debalde, não. Isso aqui não surgiu de repente. Isso aqui, de tanto conviver com medos, de tanto sofrer, de tanto ser atormentado, porque você viu aí, o medo produz tormento, não produz outra coisa. O medo produz tormento. A pessoa que tem medo, que vive com medo, ela vai ficar atormentada, ela vai viver atormentada.
De repente eu estou falando com pessoas que estão vivendo isso. Você está com medo de uma dívida, com medo de uns sintomas, de umas doenças que você está sentindo. Você está com medo do diagnóstico, né? Está com medo de ser preso. Você está com medo do seu filho não sair da cadeia ou não sobreviver a esses problemas de saúde. Está internado, o marido, a esposa, com medo de não conseguir deixar esse vício das drogas, do alcoolismo. Esse ódio que está destruindo você por dentro, você tem medo de tanta coisa. E com isso você está atormentado, porque não fui eu quem disse que o medo produz tormento. É a palavra de Deus. Eu digo sim, com base na palavra, que o medo produz tormento. E o Davi estava atormentado, porque estava com muito medo de muitas coisas. Então ele desenvolveu isso dentro dele. Tá? Ele fez do Senhor os olhos dele. Porque essa palavra luz, né, nada mais é do que a visão de cada um. Uma pessoa cega não tem luz, você sabe disso, vive na escuridão. Uma pessoa cega não sabe para onde vai. Né? Então a luz são os olhos, a luz representa os olhos. Ou seja, Deus representa os nossos olhos. Ele é quem nos guia, é quem nos mostra a direção, os obstáculos, tá? Os buracos, onde podemos tropeçar. Então, se você estreita a sua relação com Deus, o seu laço com eles, você se apega de tal maneira que ele passa a ser o seu guia, a sua luz, você então começa a ter coragem, você começa a ter confiança, esperança, fé, né? E você tem que fazer dele a sua luz e a sua salvação. Aí ele pergunta, de quem terei medo? Interrogação. Quer dizer, se Deus é minha luz e minha salvação, eu não preciso ter medo de ninguém, nem de nada. Né? Mas isso tem que ser exercitado dentro de nós. Porque esse medo, esse tormento atinge todo ser humano. E os problemas são criados exatamente com esse objetivo. Né? E aí continuando, diz assim, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei é o medo de uma outra maneira, expressado de uma outra forma, temor, tá? Porque há uma diferença muito grande entre se temer a Deus e temer as dificuldades, as barreiras. Temer é ter medo. A palavra temer quer dizer exatamente isso, é ter medo. Medo com pavor, é claro, né? Temer é ter medo, mas com pavor, com desespero mesmo, com tormento, tá? Diferente de temer a Deus, né? É não querer desagradar, ofender o coração de Deus, os olhos de Deus. Aí temer é o problema, temer as dificuldades, as adversidades, é ter medo dos problemas. Então ele diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim. Não se atemorizará o meu coração. No passado, os embates, as guerras eram constantes entre o povo de Deus e o povo ímpio. Então, os inimigos de Davi eram pessoas realmente, e pessoas poderosas economicamente falando. E no sentido bélico, eram pessoas poderosas também. Eram reis que tramavam, que queriam matá-lo, destruí-lo. E ele chegou a um ponto do próprio filho dele, o Absalão, virar inimigo e tramar a morte dele. Como ele dava liberdade e era acessível, né, ao filho, ele corria risco também com o filho. Então, o Davi diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Todos nós sabemos, não é preciso ser entendido de guerra, de estratégia, não é preciso ser um estrategista para saber que um homem não tem chance diante de um exército. Por mais que esse homem tenha armas, ele não tem chance diante de um exército, ninguém tem. Mas ele se referia ao poder, tá?
Ele se referia à força que produz a presença de Deus na vida de um homem quando esse se submete a ele. Quando você faz de Deus a sua luz, a sua salvação, então o revestimento, a proteção é tamanha que nem mesmo o exército consegue vencer aqueles que se refugiam em Deus. E no 2 ele reforça a questão da pessoa ter mesmo que ter a luz, que a luz é o principal. E quando ele diz, né, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. No 2? No 1, aí ele fala de quem terei medo, mas no 2 ele já fala, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Tropeçam e caem porque estão na escuridão, porque estão longe do Senhor e a confiança dele o faz vencedor. Porque uma pessoa cega, ela tropeça constantemente, Sim. né? Ela não vê os obstáculos. Não. E como esses se fizeram inimigos de um homem de Deus, do povo de Deus... Passaram a estar cegos. Porque quem persegue pessoas, normalmente são pessoas cegas, espiritualmente falando. Com certeza. Desprovidas da presença de Deus, de recursos espirituais, né? E eles tropeçam e caem porque são maldosos. É como os irmãos de José, né? Nós falávamos sobre os sonhos na vida do povo de Deus. Até pessoas que não eram crentes sonharam, como o faraó, como o copeiro, enfim, o padeiro do faraó. Mas os irmãos de José nunca sonharam, porque eles eram inimigos de José, eles eram cegos. Sim. Né? E Davi tinha adversários também dessa maneira, né? E quem não tem adversário? Todo mundo tem adversário. Então, se vivermos com medo, vamos viver atormentados. Né? Mas se fizermos do Senhor a luz e salvação das nossas vidas, então aí sim Deus vai nos fortalecer, nos resguardar, nos proteger de tal maneira, como Davi diz assim, diz aqui no 2, né? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os opressores inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Quer dizer, meu coração não vai ter medo. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O grande objetivo da palavra de Deus é fortalecer-nos, porque não é fácil, não é falar e pronto. Não. É muito difícil. É muito difícil. Tem hora que dá vontade de parar com tudo. Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto. Desistir de lutar. Aliás, o próprio Jó chegou a esse ponto, né? Perdeu a esperança. Tem hora que parece que não vai adiantar lutar. Tem hora que parece que não está adiantando as orações, não está adiantando o jejum, a meditação, tá? Mas aqui é de pedaço do caminho que é muito difícil de entender. É ruim mesmo. É ruim. Tem tropeços, tem obstáculos, mas se Deus iluminar o nosso caminho, mesmo esse trecho difícil, nós vamos saber superar os obstáculos e os inimigos, quando vierem na nossa captura, isso é figura de linguagem, né? Eles vão tropeçar neles porque eles não enxergam. Tem trecho do caminho que é muito escuro, não tem iluminação artificial, digamos assim, né? Então é difícil. E aí você talvez esteja caminhando num trecho desses do caminho, com muita dificuldade. Então saiba, quem vai tropeçar é o seu inimigo, é o seu adversário. Você vai vencer, porque a promessa de Deus está aqui, através da boca do ungido de Deus. Continuando, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Também é figura. É claro que ele não morava na igreja, né? Mas ele buscava muito, Davi. Esse morar significa buscar muito. Talvez você já tenha ouvido. Eu já ouvi muito isso no passado, né? Você agora vai morar na igreja? O senhor mora na igreja? Eventualmente alguém ainda pergunta. Realmente nós temos moradas, né? Moradias, em quase todas as nossas sedes, um quarto, uma suíte, né? E eventualmente estamos
pousando por lá mesmo, para adiantar o trabalho, para que possamos ter mais tempo para ministrar. E você já deve ter ouvido isso, porque vai uma vez por semana, ou duas, ou três, o marido, ou a esposa, ou o filho, está morando na igreja agora? Bom seria se você morasse, porque o Davi, ele se propôs a buscar com mais frequência a presença de Deus, essa luz, essa salvação, essa comunhão. Ele se propôs a depender muito de Deus. E ele só conseguiu vencer por causa disso. A Bíblia diz que o final, esse homem passou por tudo isso. O final dele, ele foi muito feliz, porque ele viveu muitos anos. A Bíblia diz, acho que é a 1 Reis, capítulo 2, quando ele chama o Salomão para orientá-lo, né? Aí tem um versículo lá que diz que ele morreu farto de dias, né? Muito rico, muitos bens, não é isso? Farto de dias, o Davi. Um homem que nem parecia que ia alcançar a velhice, tanto tormento, tanta perturbação. Mas ele resolveu, ele descobriu o antídoto, que é isso aí, é fazer de Deus a salvação, a luz e ir em frente. Ir em frente. Faz de Deus a sua luz, a sua salvação, tá? E você vai ver a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida, tá bom? Ora por nós nessa viagem missionária e não fique esperando o Valdemir e a Francileia voltarem para ir para a igreja. Pelo contrário, esse domingo próximo é que você deve ir mesmo, você tem que ir. Esses próximos dias você deve ir como nunca foi. Até para que Deus veja em você também que nós não somos a razão de você ir à igreja, sim, Deus é a razão, o motivo, tá bom? Assim como o povo do Rio de Janeiro vai, sem estarmos lá, o de Minas Gerais vai, o de Goiás, o da Bahia, de outros estados, você deve ir, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus agora. A bispo vai começar, eu vou finalizar a oração. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. E até mesmo, Pai, por nos ensinar, por mostrar que temos que ter confiança para estarmos sempre na Tua presença e vencer todos os obstáculos. O Senhor não disse que os obstáculos não viriam, que não teríamos obstáculos ou medos, mas o Senhor nos ensina, Pai, a passar por eles confiando em Ti, temendo a Ti, buscando a Ti e tendo essa luz verdadeira para enxergarmos, Senhor Jesus Cristo, o fim que o Senhor deseja nos dar, porque o Senhor quer nos dar coisas boas e fazer coisas boas. Então, Pai, entregamos cada um que agora ora conosco e que estava sentindo medo da dívida, medo da enfermidade, medo, Senhor Jesus Cristo, de tantas coisas, mas o Senhor mostrou: confia em mim, confia, faça de mim a tua luz e eu iluminarei e abrirei as portas, seja em que sentido for, porque o Senhor não só pode, mas quer e vai abençoar a todo aquele que te buscar de coração. Então que cada um nesse instante seja visitado, Pai, independente do que esteja passando, porque o Senhor, meu Deus, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedimos ou pensamos. Então toca agora e repreende o medo, repreende essa angústia que tem afligido essa pessoa e transforma para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós e de todos aqueles que esperam no Senhor. Faz com que prosperem, tenham saúde, tenham paz, sejam protegidos pelo Teu grandioso poder. Senhor. Abra as janelas do céu e se derrama bênçãos sem medidas. Abençoa este país, o Brasil, a todas as autoridades, judiciário, meu Deus, o legislativo, o executivo. Abençoe, Pai, a todos os poderes. Faz com que tenham um bom senso de sabedoria, temor do Senhor. Abençoa, faz com que essa nação prospere, venha crescer. E portas de emprego sejam abertas e que tenhamos recursos para a saúde do Teu povo. Senhor. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, abra as portas do Evangelho. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores da Tua obra.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Não esqueça, então, de oferecer já nesse começo do mês de junho, apresentar a Deus os seus dízimos, os seus donativos, a semente, né, do Isaac, do carnezinho. E liga para cá para adquirir também o carnezinho. E a ofertinha simbólica representando o seu familiar, segundo a palavra de Deus. E lembre-se que a palavra diz, quando fizeres voto relativo a pessoas, estas serão do Senhor. Deus abençoe você e voltamos a qualquer momento em nome de Jesus.